Olá, sou a Alexandra, aluna do 5º período de Direito da FACAP, aluna da professora Diana Jéssica, da disciplina de Direito Civil 4, e estarei aqui falando um pouco sobre a classificação de contratos quanto à natureza da obrigação para uma atividade avaliativa. Bem, iremos falar agora sobre, como eu falei, a classificação dos contratos quanto à natureza da obrigação. Para início, quero dizer que o contrato, ele sempre vai ser um negócio jurídico bilateral. Ele sempre vai ter duas ou mais vontades. Mas, quanto à natureza da obrigação, classifica-se em unilaterais, bilaterais e plurilaterais. As unilaterais é quando um contratante assume deveres em face do outro, ou seja, apenas um contratante vai estar se obrigando. Então, o outro vai manifestar sua vontade, por isso que tenho duas vontades, mas apenas um se obrigou. Exemplo de um contrato unilateral, nós temos o quê? A doação. Eu tenho alguém que entrego algo, sem nada receber em troca. Então, ele se obrigou, ele teve um dever, que é o dever de doar, porque ele se comprometeu. Outro exemplo também, que direi aqui sobre o contrato unilateral, é o comodato. Por quê? O que é o comodato? Você empresta algo a alguém, você não é obrigado a emprestar, Mas emprestou por livre vontade, porque quis. Então, mas quem recebeu vai ter obrigação, vai ter o dever de cuidar da coisa e devolvê-la em bom estado. Então, apenas ele, está assumindo um dever neste contrato, o de cuidar bem da coisa. Então, quando uma parte assume o dever em face da outra, chama-se unilateral, contrato unilateral. Já o bilateral é quando eu vou ter obrigação para ambos os contratantes, um em face do outro. Por isso é que diz que o contrato bilateral, ele é sinalagmático. O que é sinalagmático? Sinalagmático, ele vem, do grego sinalagmá, e quer dizer o quê? Reciprocidade. Então, eu tenho reciprocidade, eu tenho um dever para com você e você tem um dever para comigo. Exemplo de um contrato bilateral é o compra e venda. O vendedor tem o dever de entregar o objeto que está sendo vendido, mas também tem o direito de receber o preço cobrado. Então, o comprador tem o dever de pagar o preço e tem o direito de exigir a coisa. E é um em face do outro. Por quê? Porque o comprador vai pagar o vendedor e o vendedor vai entregar o bem ao comprador. Então, existe entre eles o quê? Um relacionamento de forma recíproca. Minha obrigação é com você e sua obrigação é comigo. As obrigações das partes, ela é umas para com as outras. Pensar em um contrato bilateral é pensar na troca, Eu entrego um objeto para você e você entrega um objeto para mim. Seguindo com as classificações, unilateral, bilateral, temos agora a plurilateral. Plurilateral é o quê? Eu tenho várias pessoas e todas têm direito e têm deveres, mas não há reciprocidade. Então, o que vai diferenciar o contrato bilateral do plurilateral é se há ou não reciprocidade. Exemplo
é o quê? Um contrato de sociedade. Por mais que eu tenha vários sócios, nossos direitos, eles são em prol à sociedade. Mas então, o dever que eu tenho não é perante os meus sócios, né? Apesar de sermos vários, não é perante eles, e sim perante o quê? Uma pessoa jurídica. Outro exemplo é um consórcio. Todos têm suas obrigações, mas não é uma em face da outra. É em face dessa organizadora desse consórcio. Diante desses exemplos que eu dei, agora nós vamos para o contrato que também temos. Além do unilateral, bilateral e plurilateral, nós temos também o contrato bilateral imperfeito. O que é o contrato bilateral imperfeito? É um contrato que começa unilateral, ou seja, ele começa obrigação só para uma das partes, mas por conta de algumas circunstâncias, de imprevistos, no curso desse contrato, né, transforma-se esse contrato em bilateral. Ou seja, agora todas as partes têm deveres, uma em face da outra. Um exemplo disso é o exemplo que dei no bilateral, o comodato, que é um empréstimo, né? Ele é o quê? Unilateral. Por quê? Porque quem empresta não tem nenhuma obrigação. Ninguém é obrigado a emprestar algo a alguém, né? A gente empresta por livre e espontânea vontade. Então, a gente vai deixar de ter aquela coisa por um determinado tempo e outra pessoa vai utilizar sem remunerar, sem remuneração, né? Então, não tenho nenhuma obrigação. Quem recebe é que tem essa obrigação de devolver a coisa. Um exemplo disso, né, que irei dar, é sobre um gatinho. Eu tenho um gatinho e minha amiga tem um pet shop e veio até a mim pedindo que eu emprestasse o meu gatinho para que ela fizesse uma propaganda de um produto. Eu emprestei sem nada cobrar, né? Mas o que foi que aconteceu? Entre nós duas fizemos um acordo dela levar o gatinho por 4 dias até realizar o procedimento e me devolver o meu animalzinho de estimação após esse período de 4 dias. Só que o que foi que aconteceu? No decorrer desse envolvimento, desse acordo entre eu e ela, no ato que eu emprestei o gatinho, né, ela recebeu, fizemos esse acordo, e lá, por um imprevisto, algo que aconteceu, o meu gatinho, né, adoeceu, ou no meio do caminho, ou lá assim que chegou em casa, e o gatinho teve um probleminha de saúde, a qual ela teve que levá-lo ao veterinário, teve suas despesas, não é? Para poder cuidar bem do gatinho. Cuidou, levou, gastou. E com isso, o que foi que aconteceu? Ela veio até a mim, né? Após os dias que estava no poder do gatinho. E quis ressarcir as despesas dela. Aí, o que foi que aconteceu? Tava no contrato? Não, não estava no contrato. Foi um empréstimo de livre e espontânea vontade. Eu quis emprestar ela. Ela, com a sua obrigação de devolvê-lo após os 4 dias do procedimento. Mas aconteceu o quê? Um imprevisto. Algo que a gente não estava planejando. O gatinho adoeceu. E ela quer ressarcir as despesas que ela teve. Normal, né? Então, só teremos
o quê? Um contrato bilateral imperfeito quando houver esse imprevisto. Para ser bilateral imperfeito, tem que haver esse imprevisto. Inesperado, algo que ninguém estava esperando acontecer, não é? Que foi o caso do gatinho adoecer e eu ter que ressarcir. Eu passei a ter uma obrigação, onde eu não tinha, eu passei a ter, devido ao imprevisto. Então, espero que tenha sido clara diante das classificações dos contratos quanto à natureza da obrigação, que são unilaterais, bilaterais, plurilaterais e também o contrato bilateral imperfeito. Agradeço por estar aqui participando e ouvindo. E muito obrigada e até mais.